aprendendo, né, com a minha fala. Fico até nervosa e lisonjeada ao mesmo tempo, porque cada fala tão linda, tão incrível, que agrega tanto a todos nós aqui presentes. E eu, né, como empresária, né, empreendedora social, né, como eu me coloco me posicionando como empreendedora social. Eu sou empreendedora há 3 anos, tenho pouquíssimo tempo, mas eu tenho uma trajetória bastante rica, né, creio eu, né, que tento fazer diferença no meio como uma empreendedora, né. Antes de tudo, eu quero, né, apresentar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou pedagoga antes de ser empresária. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, então tenho uma honra de ser professora antes disso tudo, né. Dei muita aula. E antes de eu ser empreendedora, eu passei por muitas adversidades, né, como professora e também com desemprego, né, fiquei desempregada e isso fez com que eu, né, ficasse um pouco desestabilizada. Infelizmente, o professor no Brasil, ele não é valorizado. Então a gente acaba saindo da universidade muito descrente, né? Descrente de tudo, e eu, né, fiquei sem chão. Só que eu sempre fui muito ligada a causas sociais, inclusive a minha monografia foi sobre a população de rua. E com isso tudo, né, com desemprego e tudo mais, eu decidi empreender, né? Decidi montar uma marca de camisetas, mas empreender para mim, ele não pode só empreender por empreender, né? Ele devia ter algo a mais, um diferencial, porque vender por vender não faz parte da minha vocação e não é o que eu quero construir para mim. Então, eu, através da minha monografia, né, minha monografia sobre a população de rua, eu vi que mulheres, né, em vulnerabilidade, ela, em sua grande maioria, não tem acesso a absorvente, né? E eu vi que a precariedade menstrual é algo muito presente. E eu decidi vender minhas camisetas, né? Fazer camisetas personalizadas na época. E com isso tirar 10% para absorvente, né? Para venda de absorvente. Para entrega de absorventes para mulheres em vulnerabilidade. E aí eu comecei com camiseta com muita diversidade. Eu não venho de família rica, eu não venho com ninguém, que foi tudo construído com o meu próprio esforço. Penei muito, porque no Brasil não é fácil empreender, tá? A gente vem com uma ilusão de que vamos empreender, bota o seu site lá e você vai vender. Não é assim, tudo é com muita dificuldade, como, né, a querida Carla falou. As mulheres, assim, elas não têm investimento, elas não têm um apoio, às vezes não tem apoio dentro de casa, não tem apoio dos seus parceiros, né, dos seus familiares, então elas acabam até desistindo dos seus sonhos. Então eu, né, comecei empreendendo e com muita dificuldade montei uma loja online e hoje em dia eu tenho uma cafeteria junto com uma loja de roupas lá em Botafogo, todos estão convidados para tomar um café lá. Que hoje em dia a gente também tem um café afetivo lá, a gente ajuda muitos moradores em situação de rua, né? As pessoas deixam um café pago para alguém, a gente no final do mês a gente faz essas doações. E com muita luta, né, eu corri atrás, né, fui através do Senac, também busquei vários meios, existe meios gratuitos sim, da gente se empoderar desse assunto, porque a gente tem uma ilusão de que é só pegar as coisas e vender. Não, a gente tem que criar um MEI, a gente precisa se aprimorar dos termos jurídicos, entendeu? Precisa fazer conta, quem não gosta de conta precisa fazer, entendeu? Porque, eu vou ali vender tal, quanto que é a gasolina, quanto que é isso, tudo tem que fazer, você tem que ter um mapeamento disso, né? Não é só vender por vender, você tem que fazer uma conta, por mais que eu sou pedagoga, sou péssima em contas, então eu tive que me aprimorar. E aí com a Bravas, né, que é o nome da minha marca, o nome da minha marca se chama Bravas, ela foi construída, que eu falo Bravas por Bravas não de raiva, né, mas Bravas de resiliência, de força. E eu sempre tive uma missão com mulheres, né, eu como mulher, né, antes de ser pedagoga, antes de ser empresária, eu sou mulher, então eu estou do lado das mulheres, nós temos que estar uma do lado das outras, com uma sororidade, né, uma apoiando as outras. E eu como mulher, eu vi como uma missão minha ser uma empreendedora que ajuda outras mulheres, que empodera outras mulheres, né?
não só com as minhas causas, né, porque a gente não está mais com os absorventes, agora a gente faz a doação de kits de higiene, 15% de cada camiseta, a gente continua vendendo camiseta, a gente faz distribuição de kits de higiene pelo Rio de Janeiro, a gente já distribuiu mais de 10 mil absorventes aqui no Rio de Janeiro em 3 anos, né, junto com a Vivi, né, eu faço várias ações lá em Paciência com ela, e então assim, eu vi como uma missão minha, a gente tem que ter um caminho, um norte, né, que nem, né, a Aline disse, né? Se você falar, eu vou vender tal coisa, mas você vai vender tal coisa, qual o sentido de você vender aquilo? Né? Você tem que encontrar o seu sonho dentro de você. Né? Eu acredito muito, apesar de ser clichê, essa coisa de sonho e tudo mais, a gente acha que, ai, que bobeira, né? Mas não, a gente tem, tudo tem que nascer dentro da gente e a gente acreditar nisso dentro da gente. E é aí que isso nasce, e é aí que isso se torna realidade. Então, assim, quando a gente busca empreender, porque eu acredito muito que o empreendedorismo, ele faz a mudança, né, no meio, ele faz a mudança social quando é preciso. Então, quando a gente decide empreender, a gente também decide mudar a nossa vida e mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós, como mulheres, sabemos que existe uma discrepância salarial, uma discrepância muito grande. Então, assim, o empoderamento começa também na questão financeira, quando a gente pode ter a opção de comprar o que a gente quer. Se a gente está num relacionamento abusivo, muitas mulheres não saem de relacionamentos abusivos por questão financeira. Então, quando você tem a sua independência financeira, o seu empoderamento ali, você sim consegue, né, claro, né, que existem outras causas, né, são bem diversas, consegue sim sair de um relacionamento abusivo quando você às vezes não depende, né, do parceiro financeiramente. Então, a Bravas, ela surgiu desse sonho, né, de empoderar outras mulheres, de fazer ações sociais aqui no Rio de Janeiro. Claro que a gente é uma marca ainda pequena, né? Em breve a gente vai estar pelo Brasil todo, Bravas Cafeteria, Bravas Roupas, se Deus quiser. Mas a gente, como marca, né, como mulher, tô aqui para ajudar outras mulheres, levantar outras mulheres e fazer com que elas não desistam dos seus sonhos, não desistam do que elas são. Quando a gente decide empreender, a gente decide mudar a nossa vida. E quando eu decidi empreender, não foi só para eu, né, sair do desemprego, mas foi para eu também ajudar outras mulheres que eu vi que, infelizmente, as pessoas em situação de rua, elas estão à margem da sociedade e são resto dos restos. Infelizmente, é o que muitos veem, né? Então, imagine uma mulher que não tem acesso a absorvente, não tem acesso a dignidade nenhuma. Então, eu, como mulher, vendo toda essa situação, através da minha monografia, no campo, olhando aquilo ali, eu vi que eu tinha que fazer algo, eu não podia me calar diante daquilo, eu não podia me silenciar diante daquilo. Então, por mais que foi muito difícil, ainda é muito difícil, eu tinha que fazer algo. Então, só com a minha ação, como empreendedora, eu pude fazer essa diferença. Que é pouquinha, mas ela tá acontecendo, né, minimamente, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sempre precisa ter um norte. O que eu quero fazer, como eu vou fazer, se esse meu negócio ele impacta a vida, se esse meu negócio pode mudar a minha vida, porque mudando a minha vida eu posso mudar a vida de outras pessoas, porque não adianta nada a gente querer mudar a vida de tantas pessoas se a gente não muda a nossa, né? Então a gente precisa olhar para dentro da gente e saber que podemos fazer a diferença. As pessoas acreditam que fazer a diferença é com coisas gigantescas e de forma enorme. Não é, né? Fazer diferença às vezes é minimamente nos pequenos espaços. Apesar de eu ser uma mulher branca e eu tenho privilégios, sim, eu acredito muito que a gente precisa dar lugar de fala para quem precisa estar falando sobre. Eu acho que empoderar mulheres, estarem juntas e fazer um sistema mais igualitário, né? Para que todas as mulheres possam ter a emancipação financeira, a emancipação do seu próprio eu. E eu acredito muito que só no empreendedorismo a gente pode estar fazendo isso. Como a querida disse ali, né? Muitas mulheres buscam recurso financeiro e não tem, porque vão para editais super acadêmicos, com linguagens super específicas e acabam desistindo. Porque como a gente estava falando, não tem recurso financeiro. Há muitas mulheres que são academicamente formadas, mas elas em níveis salariais e
e network e tudo mais, elas estão em muitas desvantagens, né? Porque as mulheres acabam tendo dupla jornada. Por mais que elas empreendem, às vezes elas têm que cuidar da família, elas têm que cuidar dos filhos, porque a mulher está sempre nessa posição de cuidadora, esquecendo dela mesma e sempre se doando para o outro. Enquanto que, né, desculpa os rapazes aqui, os homens acabam seguindo os seus sonhos, né? Porque sabe que tem uma mulher para cuidar dos sonhos, da casa dele, dos sonhos dele, enquanto ele sabe que tem uma mulher ali cuidando de tudo para ele, enquanto ele vai seguir os seus sonhos e vai trilhando o seu caminho. Então muitas mulheres acabam desistindo de empreender, acabam desistindo dos seus sonhos, porque ela sempre está nessa posição de cuidadora e ninguém cuidando dela. Então, assim, eu como mulher, bravas, né? Obrigada. Obrigada, gente. Eu fico até emocionada, porque eu vejo vários rostos de pessoas bravas aqui, como a minha marca é. Eu falo, sejam bravas, né? Sejam fortes, acredite no sonho de vocês, acredite que você faz o seu bolo, o que for que você seja, faça o seu melhor. E não desista, porque vender, gente, não é fácil. Vender, um dia vai ser bom, outro dia pode ser péssimo. Todo dia é um dia diferente. Mas sempre acredita naquilo com foco, no que você quer. Porque a gente, quando tem a certeza do nosso caminho, tem a certeza que vamos chegar lá, nada, nem ninguém pode tirar isso do nosso coração e das nossas metas. Então, tenham metas, assim, por mais que assim seja bem específico, coloque sua meta no caderno, né, independente do que seja. Se alguém falar, que bobeira, que ridículo, não faça isso. A pessoa às vezes faz stories, né, ou entra no Instagram postando, a pessoa está se achando blogueira. Se ache blogueira assim, se ache poderosa assim, porque se você não se achar, quem é que vai, né? Se você não se empoderar, quem é que vai te empoderar? Então eu quero deixar aqui vocês, qualquer um que precisar de mim, para conselho como empreendedora, estou aqui à disposição. Estão convidadíssimos a tomar sim um café lá em Botafogo, Rua da Matriz, fazendo uma propaganda, 108B. Eu tenho um site também, bravas.bravas, que vende roupas, acessórios e tudo mais. Quero agradecer imensamente essa oportunidade. Quero dizer que mulheres juntas fazemos a diferença, não somos nada sozinhas, nada sozinhos. A gente precisa uma da outra, se apoiando e uma levantando a outra. Como eu faço todo esse empreendedorismo social, eu acredito que a partir do momento que eu tenho o privilégio, eu preciso é meu dever estar ajudando outras pessoas, é meu dever estar empoderando, é meu dever ter um olhar atento e carinhoso para outras pessoas que precisam, às vezes, da minha voz, que muitas pessoas não têm voz e não têm força para se levantar. Então, eu quero agradecer imensamente a todos e sejam bravas sempre e vamos juntas. Maravilha!